Olá, meus amados, amém. Vamos virar a câmera aqui, ok? Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente, crente mesmo em Jesus de Nazaré, amém? Hoje é 26 de agosto de 2026, quarta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Estou encerrando o capítulo 22 do livro de Lucas, do versículo 66 ao 71, que é o final, é quando Jesus é apresentado ao Sinédrio para o julgamento final de Jesus aqui na terra pelos homens. Amém? Vamos aprender um pouco com esse texto? Primeiro vamos ler, né? Lucas 22, 66 ao 71 diz assim: Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: Se tu és o Cristo, diz-no. Então Jesus lhes respondeu: Se vos disser, não acrediteis. Também se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Deus do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: Vós dizeis que sou. Clamaram, pois: Que necessidade temos mais de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. O que é que nós aprendemos aqui? Eu quero trazer uma palavra de orientação, de ensino para você. Meu objetivo é isso, amado. É que você busque compreender a Bíblia. Eu não sou dono da verdade, mas o que eu entendo, eu quero te abençoar com o que eu tenho compreendido da palavra de Deus. Aqui é o julgamento de Jesus. O versículo 26 diz que logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, conduziram ao Sinédrio, que lhe disseram: Ora, esse logo que amanheceu significa o quê? Que Jesus já havia sido preso à noite e tinha sido julgado à noite. O versículo 54, que eu já expliquei para você, quando Jesus é preso, ele é levado à presença do sumo sacerdote. E ali eles já tomaram a decisão do que fariam com Jesus. Jesus foi condenado à noite. Deixa eu dizer o que significa isso. Significa que a noite era uma condição injusta, falsa, que a lei judaica não permitia que alguém fosse julgado e condenado durante a noite. Nem julgado, nem processo nenhum. Teria que ser durante o dia. Então, quando conduziram lá, João no capítulo 18, do versículo 19 a 23, João vai explicar claramente que levaram ao sumo sacerdote Caifás, Anás, depois levaram a Caifás, que era o seu sogro. Naquele tempo tinha dois, igual ter dois papas, como já teve recentemente, tá certo? Só para você compreender. Então, logo de manhã, logo que amanheceu, o que eles fizeram? Introduziram Jesus na presença do Sinédrio. Já lhe expliquei por vídeos anteriores que, nesse mesmo capítulo, que o Sinédrio era a liderança sociopolítica religiosa do judeu naquele contexto, que tinha a capacidade de tomar decisões com relação a alguns assuntos, formado por 66 líderes. O sumo sacerdote, os outros sacerdotes, escribas, fariseus e anciões do povo, 66. Então, de manhã, pegaram Jesus e apresentaram ele a essas lideranças religiosas que eram formadas por esse coisa. Para que eles fizeram isso, irmão? Vou dizer só uma coisa. Para fazer parecer que o processo era legal. Você conhece alguma coisa assim no mundo e no Brasil? Vou já lembrar a sua memória, tá certo? Mas vamos lá. Por que eles fizeram isso? Para gerar uma aparência de legalidade no julgamento de Jesus. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, os tribunais do mundo inteiro, ao longo da história, fizeram, estão fazendo e farão julgamentos desse tipo, injustos. Se reúne na calada da noite, toma decisão e depois apresenta um processo, né? Rapaz, tu manda aí que eu assino aqui. É desse jeito, para dar uma aparência de legalidade. Vou só citar aqui o caso do nosso irmão, o patriota. Eu quero te conhecer, Felipe Martins, meu irmão, porque você é um patriota de verdade, preso em solitário, injustamente, com documento falso. Está comprovado pela lei americana que foi documento falso de autoridades americanas e brasileiras. Olha, e Felipe Martins, meu irmão,
parabéns. Eu queria lhe conhecer para dar um abraço em você, tá certo? Mas vai um abraço aqui de longe se você ouvir esse vídeo em algum momento, tá certo? Porque aqui, irmãos, é guardado as proporções. Foi o que eles fizeram, forjaram uma prisão ilegal, forjaram um falso testemunho ilegal durante a noite e, durante o dia, reuniram o Sinédrio para dar uma ideia de legalidade no que eles estavam fazendo. Amém? Agora vamos seguir no texto, que o versículo 67 vai dizer assim: Tu és o Cristo, diz-no. Esta frase ela é autoafirmativa. Eles estavam fazendo uma pergunta que eles sabiam. Agora, por que eles fizeram essa pergunta? Porque Jesus já tinha dito que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos reis que tinha vindo à Terra para salvar o mundo. Ele já tinha dito que era rei. E Jesus dizendo que ele era o Cristo, o que significava isso no contexto geopolítico daquele momento? Significava que ele estava dizendo, eu sou rei. Então ele estava fazendo uma rebelião contra César. Olha o que a religião, isso é coisa imoral. O que a religião faz, irmão? Usa uma artimanha, claro que Jesus sabia de tudo isso, ele é Deus, mas eles usam a artimanha do religioso. Ele diz, se tu és o Cristo, diz-no. Por que eles dizem isso? Exatamente por isso. Porque se ele dissesse que ele era o Cristo, ele está dizendo que ele era o rei. E se ele estava dizendo que ele era o rei, ele estava se opondo a César, aí ele era réu de morte. Você está entendendo como é a ideia de quem é religioso mau? Você que se diz um religioso cristão, que defende socialismo, marxista, comunista, você é um covarde. Está dando porrada em Jesus até hoje. Amém? Então ele estava aqui reunido de uma forma, arranjando uma forma assim, para acusar Jesus, porque aí eles iam colocar, como fizeram diante de Pilatos, o assunto amanhã vai ser esse, tá certo? Mas estou aqui dando esse spoiler para você. Você está entendendo isso? O versículo 67 vai continuar dizendo assim, então Jesus lhe respondeu, se vou lhe disser, não acrediteis. É lógico. Jesus é Deus, é onisciente, estava sabendo de tudo. Eu vou dizer para vocês, Jesus é onisciente e a própria lógica estava lá demonstrando. Por que eu vou dizer que Jesus já sabia? Salmo 139 diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. O salmista entendeu isso. Olha, Senhor, tu conheces meus pensamentos. Se eu subo, se eu desço, se eu estou, tu conheces meus pensamentos, tu sabe. Então Jesus já sabia. Mas então, Jesus diz assim, se eu for dizer a vocês, vocês não vão acreditar. E no versículo 68 ele vai dizer assim, também se vos perguntar, de nenhum modo me responderei. Perguntar o quê? Perguntar se eu sou o Cristo. Vocês não vão responder. Então, se eu for perguntar que eu sou o Filho de Deus, vocês não vão responder. É isso que Jesus está dizendo. Ele está usando o óbvio. É isso que acontece, irmão. Às vezes, diante de acusações falsas, a gente fala a verdade e aí a pessoa não vai acreditar que é a verdade. Porque ele já está pré-determinado que vai julgar, que vai lhe condenar, que vai lhe... Isso é igual à ideologia marxista, meu irmão. Os ideologizados, meu Deus, que o Senhor abra teu entendimento, abra a tua mente para tu entender. Então Jesus disse, se me perguntarem, vocês não vão me responder, é lógico. O que Jesus está afirmando com isso? É só a lógica do momento. Qualquer coisa que eu disser a vocês não vão acreditar, vocês estão determinados a me matar. Claro que Jesus tinha que morrer, já lhe expliquei isso também. Mas eu quero que você observe a artimanha de quem julga injustamente, tá certo? E eram os religiosos, tá certo? 69, versículo 69 diz assim, de Lucas 22. Olha a resposta de Jesus como é uma extraordinária. Ele respondeu simplesmente diz assim, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Ou seja, o que Cristo com essa resposta extraordinária está dizendo? Ele está dizendo, sim, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Olha, isso é extraordinário. Jesus não foi explicar, ele apenas afirmou o que ele era. Aí, meu irmão, você que é cristão, quer lhe dizer isso hoje, tá certo? Quando Jesus faz essa afirmação, ele fez isso antes de morrer fisicamente. Se você é um crente de verdade, você precisa ter essa convicção. Você precisa ter a convicção de que você é filho de Deus antes que você morra fisicamente. Porque depois que morre fisicamente, não tem purgatório, não tem, como dizia um chefe meu, não tem chora minha nega, não. É julgamento final, é juízo final. Então, Jesus diz, antes de morrer, ele diz, eu sou o Filho de Deus mesmo. E o cristão verdadeiro,
ele precisa ter essa convicção hoje. Saber que por essa fé, filho de Deus já está no céu. Porque ele diz, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Foi o que ocorreu na ressurreição e na glorificação quando Jesus sobe aos céus. Amém? Vamos lá, versículo 70, para não ficar tão longo. Diz assim, então disseram todos, logo tu és o Filho de Deus? E lhes respondeu, e ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Olha, vós dizeis que eu sou significa, vocês sabem que eu sou. Agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam instigando Jesus, dizendo assim, para exatamente usar isso, já expliquei no início do vídeo, para acusar Jesus disso, porque se ele estava dizendo que era o filho do rei, se ele estava dizendo que era o filho de Deus, ele estava dizendo que ele era rei, ele estava contra César. Olha, meu irmão, se você colocar do lado de César, você está perdido. Eu estou do lado de Deus, do lado daquilo que é verdadeiro, que é justo, que é honesto. Amém? Aí, olha aqui que os religiosos fazem. Clamaram, pois, que necessidade mais temos nós de testemunho? Ora, eu não tenho como deixar de contextualizar, não, meu irmão. Olha, o marxista, comunista, ele coloca a culpa no outro, até forçar o outro a dizer uma coisa que ele pega na sua palavra. Olha, a culpa é dele. Foi isso que eles fizeram. Tá entendendo? Estou dizendo para você entender as coisas. Então eles clamaram, a liderança, olha, necessitamos de mais alguma coisa? Ele mesmo disse que é o Cristo. E ele realmente é o Cristo, tá certo? Mas por que eles disseram isso? Porque, mas assim, eu vou dizer assim, aqui está revelado, eu vou usar a expressão atual, o golpe daqueles que armam armadilhas judiciais para ir pegar os outros e condenar os outros inocentemente. Então ele inverte a coisa e bota assim, aí foi ele que disse, eu não preciso nem provar nada, foi ele que disse. E Jesus é o Cristo mesmo. Por que ele disse? Dois objetivos. Ele tinha que morrer, então ele tinha que fazer isso mesmo. Mas a coisa que mais me impressiona é que eles estavam, arquitetaram, montaram um plano para prender Jesus, até instigando Jesus a dizer, eu sou mesmo o Cristo. Ele diz, não precisa mais de testemunha não. Ele está dizendo blasfêmia, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Amém? Portanto, eu vou atualizar isso com muitos judiciários do mundo inteiro e do Brasil, inclusive, estão fazendo isso, arquitetando coisas para prender pessoas injustamente e depois transformando isso como se fosse um inquérito verdadeiro. É só ver o inquérito das fake news, se você não sabe o que é isso, meu irmão, é bom você procurar saber, tá certo? Mas estou só contextualizando, guardando as devidas proporções, tá certo? Aí o versículo 71 vai terminar dizendo, porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Ou seja, ele confessou ser o Filho de Deus, coisa grandiosa, né? Eles já sabiam, mas eles queriam ouvir. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu falei nesse instante do Felipe Martins, né? Meu irmão, Deus te abençoe. Agora eu quero falar aqui do Coronel Cid. Com todo respeito ao coronel, a sua função de coronel, ao Exército Brasileiro. Mas, meu irmão, eu estou só imaginando a estratégia que esses covardes montaram para lhe pressionar, para você fazer uma delação, mudar a sua delação 11 vezes, até eles acharem uma forma de acusar pessoas inocentes. É isso que tribunais injustos fazem pelo mundo afora. Fizeram com Jesus e depois transformaram isso como se tivesse um peso de legalidade, porque aí ele disse, olha, ele blasfemou. E na lei judaica, naquele contexto, ninguém dizia que podia ser o Filho de Deus. Nosso pai é Abraão, é o que a lei dizia, tá certo? Então, aí acusaram Jesus injustamente porque não aceitaram. Estou dizendo isso, contextualizando, meu irmão, trazendo para o dia de hoje, para que você possa pensar como cristão. Olha, os sinédrios brasileiros estão montados. As acusações falsas vão chegando. E as formalidades judiciais que eles vão arquitetando para transparecer como se fosse uma verdade, está acontecendo do mesmo jeito dos tempos de Jesus, porque o ser humano é mau desde que Adão caiu e vai continuar fazendo isso. Estou aqui trazendo essa acusação falsa de Jesus, contextualizando com a vida de hoje, os tribunais do mundo inteiro de hoje, que julgam as pessoas injustamente, arquitetam coisa para prender as pessoas injustamente, tal qual como foi feito lá naquele momento com Jesus. Já lhe expliquei que Jesus tinha que morrer, tinha que ser preso, tinha que acontecer isso mesmo.
Mas o que mais me impressiona é que quem faz isso é a liderança religiosa. Amém? Olha, eu fico imaginando a pressão que o nosso irmão brasileiro, Coronel Marucide, a pressão que ele levou psicológica. Rapaz, eu te confesso, ou então a gente mata a tua família. Já pensou? Aí quem não tem Deus, tem medo de morrer, aí faz acordo com o Satanás. Jesus aceitou e morreu por mim e por você. Eu vou dizer para você, meu irmão, o mínimo que você pode fazer hoje é crer em Cristo. Buscar ler a Escritura e entender. E se posicionar do lado daquilo que é justo, fiel e verdadeiro. Não se coloque do lado da mentira, não. Você vai estar prendendo Jesus novamente. Isso aqui é uma condição simbólica, ninguém vai prender Jesus novamente. Mas se você se posicionar do lado da injustiça, do lado da mentira, você vai estar continuando colocando Jesus na cruz. E ele já foi crucificado, já desceu, já está vivo, já subiu ao céu, já foi glorificado. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te abençoar. Aquilo que foi importante, absorva. Se não for, desconsidere, mas não negue a Cristo, porque Ele é a verdade que nos garante uma eternidade com Deus. O Senhor te abençoe, te dê uma boa quarta-feira, em nome de Jesus. E vou terminar dizendo, 4 de outubro é dia de mudarmos a história do Brasil. Sairmos do ambiente dessa mentira para colocarmos o Brasil na posição da verdade. Não é questão de lado A ou lado B. É se é justo, se é verdadeiro. Se for justo e verdadeiro, olha, show. Se não for justo e verdadeiro, é dislike, é não show. Deus te abençoe, tenha uma boa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.